Amém? Vamos à palavra de Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, verso 8. Nessa noite a mensagem não é de receba, não. Dá tempo ainda, a porta está aberta ainda. Amém? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que a palavra diz de um lugar que aqueles que não tiverem compromisso com o Senhor irão. Nós vamos ouvir um pouquinho nessa noite sobre o que a Bíblia chama de inferno. Amém? É uma palavra necessária, é uma palavra que nos alerta. Não estou aqui para pôr medo em ninguém, amém? E sim que você sinta privilegiado, porque está caminhando para o lugar oposto, para o céu. Amém? Apocalipse 21, obrigado. Versículo 8. Eu quero que toda a igreja leia aqui comigo, amém? No 3. Todo mundo acompanha aqui, lê junto comigo, acompanhando em voz alta no 3. 1, 2, 3. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. Senhor, não podemos omitir o que ela nos ensina, meu Pai. Que há, Senhor, um caminho para aqueles que não tiverem compromisso contigo. Por isso, nessa noite, esclarece o nosso coração, a nossa mente, meu Pai, para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Estamos nesse trabalho com o Ministério Reino, Amor e Graça há 3 anos, e durante esses 3 anos nós nunca falamos especificamente sobre o inferno. Em alguma pregação ou outra a gente cita, e eu estava acompanhando um estudo, e nesse estudo o pastor relatava a necessidade do cristão compreender que o inferno é real. O inferno, ele, assim como o céu, assim como está preparado para aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está preparado o céu. Aqueles que rejeitarem Jesus como Senhor e Salvador, tem um lugar preparado também. E na realidade, nós vamos ver aqui que a preparação do inferno primeiramente, ele foi separado e preparado para Satanás e seus demônios. Porém, é um lugar que vai habitar todos aqueles que rejeitaram deliberadamente a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que o inferno existe, e ele fica no final de uma vida sem Jesus. E nós devemos tomar isso como realidade a nós. Terça-feira nós estávamos aqui, e
O diácono Luiz disse algo interessante. Ele disse que não há uma terceira via, não há uma terceira opção. Ou é céu ou é inferno. Não há um lugar médio. Eu não fui tão mal assim, eu não fui tão ruim assim na terra, eu posso ficar ali no meio termo? Não existe este meio termo. A vida sem Jesus, a vida sem receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a consequência será este lugar terrível. Que para ilustrar a nós, a Bíblia vai dizer que é um lago ardente de fogo e enxofre. A ciência diz que o único cheiro que o ser humano não suporta é o cheiro de enxofre. É o cheiro fortíssimo. Imagine agora você sentindo esse cheiro por toda a eternidade. É bom a gente entender que esse lugar aqui, ele ainda não é habitado. O lago de fogo e enxofre, ardente de fogo, ele ainda não é habitado. Por quê? Hoje que nós temos são algo provisórios. Hoje a Bíblia vai dizer que existe o Seol. Hoje a Bíblia vai dizer que existe o Hades, que são lugares provisórios, que todos aqueles que estão morrendo sem Jesus estão. Quando haverá isso? Quando chegará o dia que esse lugar será habitado? No juízo final. No último dia, quando os crentes que estão salvos agora também não estão desfrutando da totalidade do céu. A Bíblia diz que se fará novos céus e nova terra. Ainda não existe o lugar que nós passaremos eternamente com Jesus. Jesus criará novos céus e nova terra. Assim como quem já morreu em condenação está aguardando para ir para este lugar. Porém, o lugar que eles estão agora é um lugar de sofrimento. É um lugar de tormento, aonde a Bíblia relata que há ranger de dentes. Alguém aqui já teve dor de dente na vida? Levanta a mão quem já teve dor de dente. É uma dorzinha fácil, né, de ter. A Fernanda estava esses dias aí com dor no siso. É uma dor fácil? Agora você imagina, tem a dentista aqui, ó, a culpada. Agora eu digo a vocês, imagine essa dor durante a eternidade. Ao contrário do que alguns pregam, o inferno, o lugar de estar no inferno, não é algo que vai ter um fim determinado. Não, vai para lá e vai sofrer 500 anos, 200 anos, 6 anos, depois acabou. Não. A Bíblia relata, Jesus vai dizer isso, que o sofrimento é eterno. E para aqueles que conhecem, já ouviu falar de Jesus, o sofrimento será ainda maior. Sabe por quê? Diga assim, consciência. A consciência fará com que o inferno seja mais doloroso ainda. Porque alguém vai dizer assim, um dia eu ouvi falar de Jesus. Porque talvez alguém um dia vai dizer assim, um dia eu andei com Jesus. Talvez um dia alguém vai dizer assim, vai estar lá sofrendo e vai dizer, um dia um crente chato veio me convidar para ir na igreja e eu não ouvi. Talvez alguém um dia vai dizer, um dia um crente chato me entregou um papelzinho e eu amassei e joguei fora. Então imagine a consciência, porque a consciência será eterna. Imagine o quanto sofrerá e já está sofrendo quem está lá nesse momento. Então, o que esta palavra quer trazer a nós, não é, como eu disse, medo a você.
O que nós temos que entender é que quem segue a Jesus, quem está servindo a Cristo e entendeu o sacrifício dele, não serve a Jesus com medo do inferno, porque senão nós não entenderíamos a motivação de seguir Jesus. Nós não entregamos a vida, nós não fomos regenerados com medo deste lugar, mas sim por entender quem é Jesus e o que ele fez por nós. Jesus é o melhor do céu. Jesus é a coisa mais linda que nós encontraremos no céu. Logo, se nós fôssemos para o céu e Jesus não estivesse lá, não faria sentido. Agora, porque nós temos a esperança que um dia nos encontraremos com Ele, é que nós buscamos esse tão glorioso dia. É por isso que a gente sofre, é por isso que a gente diz, é chorando, é se arrastando, mas eu não largo Jesus por nada. Nós não largamos Jesus, mas esse lugar, ele é real. E eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos pregar mais isso. É gostoso, meus irmãos, ouvir uma pregação de esperança, que a porta vai se abrir, que o milagre vai chegar, que a restituição será. Você é cabeça, irmão, você não é cauda. Não é isso que a gente ouve? Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar. Mas o que está faltando, e por isso muitos crentes, muitos cristãos, hoje só são partes do clube igreja e não fazem parte do espiritual igreja. Nós achamos que a vida com Deus, ela termina naquele dia que a gente levantou a mão. A gente acha que a totalidade da esperança, da fé, foi no dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós resumimos aquilo. E eu tenho dito aqui que cristianismo sem mudança, sem transformação, sem mudança na fala, no comportamento, nas diretrizes, não é cristianismo. Porque quando Jesus chega, quando Jesus entra, ele não precisa nem falar nada. Você vai dizendo, isso não serve mais para mim, aquilo já não serve, essa maneira de falar, essas amizades, esse tipo de pessoa, esta maneira que eu vivia não cabe mais a mim. E quem faz isso? É o pastor? É o pregador? Ninguém. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não encontrei nenhum lugar na Bíblia dizendo que o Espírito Santo nos convence que a gente é amado por Deus. João relata, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas não relata que Ele quer te convencer que você é amado. E aí a gente erra muito e peca até no evangelizar. Porque a gente se apegou e para chegar nas pessoas com mais liberdade, com mais carisma, a gente chega e diz, Jesus te ama, quer mudar a tua vida, tem uma obra na sua vida, Jesus tem pressa na tua vida. Quando na verdade a gente tinha que chegar conscientizando, volta para Jesus logo, ou vai para Jesus logo, arrependa-se do seu pecado, porque Jesus está voltando. Essa é a essência do Evangelho, é conscientizar do pecado, da justiça e que haverá um juízo a todo ser humano. Sabe o que a Bíblia diz? Todos hão de comparecer perante o tribunal de Deus. Eu e você daremos conta de cada segundo que você viveu aqui nessa terra. Cada palavra, cada ação, cada negligência, tudo nós daremos conta perante Deus. E diz a Bíblia, Jesus disse assim, naquele dia, se referindo a esse dia do juízo final, ele diz assim, muitos chegarão a mim e dirão assim, Jesus, em teu nome eu profetizei,
Jesus, em teu nome eu expulsei demônios. Jesus, em teu nome eu fiz o paralítico levantar. Jesus disse assim, eu vos direi a eles aquele dia: dá licença, aparta de mim, porque eu não vos conheço. E esse aparta de mim vai para o lago ardente de fogo. Por quê? Porque quis viver os benefícios de Jesus, de Cristo, mas não quis viver a essência do Evangelho, que é a transformação, é a mudança de vida. Conscientiza desse lugar, meus irmãos, e isso trará benefícios para o seu relacionamento com Deus. Se conscientiza que esse lugar é real. E olha que interessante que Jesus, aqui é Jesus usando João, na ilha de Patmos, dando uma lista de quem vai herdar o inferno. É interessante que ele diz, olha, os medrosos, em algumas, na minha tradução diz os tímidos. Mas aqui não é a timidez de ser acanhado, não. Aqui é a timidez e o medo de pôr a mão no arado. Em que Deus te deu um caminho onde Deus diz: conscientiza o povo. Diga que Jesus vai voltar. Diga que o inferno é real. Diga que o céu é real. Ser tímido aqui não é o acanhadinho, não. Ser tímido aqui é ser medroso de pegar na mão e dizer: eu vou ganhar almas para Jesus, eu vou conscientizar o povo que o inferno é real e o céu também. Tem algum tímido aí? Amém? Então, abandona o medo. Abandona o medo. Comece na tua casa. Comece na tua casa. Comece mudando a forma de falar de Jesus. Você pode falar assim que Jesus é amor, que Jesus quer fazer, mas nós não podemos esconder que Ele é o reto juiz. Nós não podemos esconder que um dia nós todos compareceremos ao tribunal de Deus e daremos conta. E daremos conta ao que falamos, ao que fizemos, ao que deixamos de fazer. Por isso, abandone o medo nessa noite. Mas não para por aí a luta. A lista diz: aos incrédulos, aqueles que não acreditam, para ir para o céu, você tem que querer. Para o inferno, você vai sem querer mesmo. O ser humano vai para o inferno sem querer. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Mas vai mesmo assim, se não desejar o céu. Para o céu vai quem quer. Para o céu vai quem deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. O incrédulo aqui é aquele que não crê, primeiro, na divindade de Jesus. Nós seguimos a Jesus, nós não vemos Jesus como um profeta, como algumas religiões veem. Alguém olha para Jesus e diz: foi um grande homem, foi um homem diferenciado, foi um profeta de Deus. Mas se nós crêssemos que Jesus só tivesse sido um profeta, um grande homem, nós estaríamos crendo num Jesus mentiroso. Sabe por quê? Porque ele bateu no peito e disse: eu sou o que sou, eu sou Deus. Nós não cremos num Jesus mentiroso, nós cremos num Jesus que disse que ele e o Pai são um só. Não dá para desconectar. Jesus é Deus. Creia nisso, viva isso na sua vida todos os dias. Jamais deixe alguém diminuir o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. O que nós cremos? Nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados.
O que nós cremos? Nós cremos que Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso credo. Isso é aquilo que todo cristão tem que crer. Então, quem não crê nisso, já está preparado. O lago que arde em fogo e enxofre. Também ele não para por aí, os abomináveis. Uma pessoa abominável, meus irmãos, que faz coisas terríveis, e aquilo não causa um dano nela, aquilo não causa um peso, um temor na sua vida. Vai fazendo, vai tomando os caminhos, vai praticando, e aquilo não causa um dano nela. Abominação. Hoje nós temos determinados tipos de pecado, e isso até nós temos que tomar cuidado para falar hoje, mas que a Bíblia diz que é abominação. É algo que Deus reprova, que é assim de uma maneira que Ele não consegue nem olhar. Claro que todo pecado Deus reprova, mas há aqueles que saem até do natural. Há algumas coisas que nós tropeçamos e é algo instinto da nossa natureza, é o instinto humano, não que justifique. Abandone o pecado, abandone a vida longe de Deus, porém é a natureza. O homem caído peca. Agora há coisas que o homem força para pecar, há coisa que o homem vira de ponta cabeça para pecar, esculacha, falando português claro, desculpa o termo, esculacha. Isso é abominável, e para esses está preparado o lago ardente de fogo e enxofre. E a lista não para. Os homicidas, aquele que mata o próximo, atenta contra a vida do outro, isso não lhe causa dano, ele sai matando, sai tirando a vida de todos e não tem problema com isso. Aos adúlteros, aquele que sai do seu compromisso, aquele que sai do relacionamento que Deus abençoou. Qual é o relacionamento que Deus abençoou? Entre o homem e a mulher. E Deus disse: sobre esse relacionamento eu coloco a minha bênção. No Novo Testamento, Paulo diz claramente, ele diz que o casamento deve ser monogâmico, um único parceiro, de um lado ou de outro. E nós olhamos isso e teoricamente, na prática é mais fácil, né? Teoricamente na prática é ótimo, né? Na prática, você ter um parceiro só fisicamente é fácil. Mas hoje, o que dizer do adultério virtual? O que dizer do adultério online? Aonde você não precisa mais nem fisicamente estar com alguém. A Bíblia diz: abandone. Isso é tão sério que Jesus disse assim, ó, a lei de Moisés dizia que você tinha que ser pego no flagrante. Se você não tivesse sido pego no ato, até então, Deus estava vendo, mas estava bem, não deveria morrer. Mas Jesus, ele aperta um pouquinho mais. Ele diz assim ao homem: olha, se você está andando na rua e você desejou uma mulher que não é a sua, você já adulterou com ela. E aí? Olha como a vida com Deus, ela é estreita. Sabe por quê? Porque a gente tem a visão que se o meu parceiro não está perto, a minha parceira não está perto e não viu, está tudo bem. Se eu não fui pego no flagra, está tudo bem, eu não mereço ser apedrejado. Mas o que Jesus veio nos conscientizar é que a sua mulher não está lá, seu marido não está lá, mas o Espírito Santo de Deus está. Para
Aonde fugirei da tua presença? É isso que nós não temos a consciência. A gente acha que porque o irmão não está vendo, o amigo não está vendo, o pai não está vendo, nós estamos impunes, nós estamos livres. Mas a palavra de Deus diz que não há um lugar que a gente se esconda da presença de Deus. Não há um lugar. E a consciência é: eu não vou deixar de fazer só porque a minha esposa pode me pegar. Eu não vou deixar de fazer só porque, também, eu levo em consideração, mas não é o principal, porque o meu marido vai ver, ou o meu filho, a minha filha. Não, eu vou deixar de fazer, porque para onde eu vou, o Espírito está comigo. Eu vou deixar de fazer, porque se eu for para a direita, o Espírito Santo está comigo. Se eu for para a esquerda, o Espírito Santo está comigo. Se eu for para qualquer lugar, o Espírito de Deus te acompanha. E a Bíblia diz: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que já nem lembra que tem Espírito Santo mais. Tem muita gente que não dói mais, não sinto mais o peso. No começo foi difícil. Quando eu comecei a praticar, o Espírito Santo me incomodava. A Bíblia vai chamar isso, sabe do quê? Mente cauterizada. A mente está bloqueada, porque o Espírito Santo te mandava alerta várias vezes. O Espírito Santo te incomodava direto. Você fazia o quê? Dava de ombro. A gente fazia o quê? Minha carne é fraca. É mais forte do que eu. E a gente, dava de ombro. Aí hoje você nem lembra que existe mais o Espírito Santo. Mas aí a gente traz um culto de domingo, onde você queria ouvir o receba, e ele faz te lembrar que você continuar no mesmo caminho, eu continuar no mesmo caminho, existe um lugar preparado para nós. Não porque ele é ruim, não porque ele não nos ama, mas porque ele nos ama tanto que quem ama corrige, quem ama coloca no trilho, quem ama diz: sai daí depressa, escapa-te por tua vida. Há um lugar para os adúlteros, aos feiticeiros. Hoje, até no meio evangélico, já tem feiticeiro, sabia? E pior que isso, tem crente que busca os feiticeiros. E quem é feiticeiro e quem busca os feiticeiros tem um lugar preparado. O que é ser feiticeiro? A Bíblia diz que, sim, nós cremos no dom de profecia, nós cremos no dom de revelação. Mas o dom de profecia, o dom de revelação, o poder de Deus, jamais pode substituir a sua vida com Deus. O seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos com uma vida torta, com uma vida longe de Deus, e aí o que a gente faz? Alguém tem um telefone da profeta aí? Alguém tem um telefone aí do profeta? Passa para mim. Passa aí. Eu preciso buscar uma direção de Deus. A gente precisa se consertar, depois querer ouvir direção e voz de Deus. A gente precisa criar juízo, vergonha na cara, ter vida com Deus, vida no altar, para depois querer ouvir a voz de Deus. Está doendo, né, irmãos? Eu avisei, a porta estava aberta. É isso que nos trará vida, nos colocará de pé. Olha o que aconteceu ontem. Quantas pessoas se divertindo. Vocês viram o que aconteceu lá? É Capitólio? Estou na lancha. Estou de boa. Quantos anos aquela pedra está lá? Quanto tempo está lá? Milhares de anos. Mas foi naquele dia
naquela hora que o juízo de Deus chegou para aquelas pessoas. Eu não estou nem falando se foi para o céu ou para o inferno, eu estou falando que a hora chegou. Quantos de nós pode garantir, bater o martelo aqui, ó, eu vou sair por essa porta e amanhã eu vou levantar para trabalhar? Quem pode garantir aqui, bater no peito? Tem algum corajoso aí? Nenhum de nós. Nós temos expectativas que faremos isso. Por isso a palavra do cristão é: se Deus permitir, eu levantarei. Se Deus permitir, eu chegarei lá. Se Deus permitir, eu comprarei, eu viajarei, eu tirarei férias. Se Deus permitir. Mas aqueles jovens, homens, mulheres, jamais esperavam que num dia de lazer, que no momento de calma, de alegria, a vida deles acabaria. Só a eternidade vai revelar para onde eles foram. Por isso que a Bíblia diz, e aqui já fica uma lição para nós, mais uma, né? Jamais coloque no céu ou no inferno alguém. Jamais faça isso. Isso é função de Deus. Jamais condene alguém e jamais salve alguém, porque as aparências enganam. O céu e o inferno. O céu, que eu creio que nós estaremos lá em nome de Jesus, será lugar de surpresa. Aonde a gente vai chegar e vai dizer: opa, você foi por pouco, hein, irmão? Quase, hein? 45 do segundo, hein? E outros que a gente julgava que já estava lá, à direita de Jesus, a gente vai procurar, pegar o binóculo, pegar a lupa, não está. Porque o céu é lugar de surpresa. O céu é lugar de surpresa. Então, os feiticeiros, pare de buscar pelos outros. Busque a sua vida com Deus. Feitiçaria é querer fazer algo extraordinário através de um poder que não é o poder de Deus. Sabe o que a gente aprende? Muitas vezes parece que é de Deus, mas não é, é movimento. A Bíblia diz que Elias estava em uma retomada do teu ministério, e veio um furacão, e veio uma tempestade, e veio coisas para tirar sua atenção fisicamente. Aí a Bíblia deixa claro assim, ó, mas Deus não estava em nenhuma daquelas coisas. Tem coisa que parece de Deus, mas é feitiçaria. Tem coisa que tem o nome de Deus, mas é feitiçaria. Como descobrir isso? Não está escrito lá. Tem um segredo para você descobrir isso. Quer saber? Eu mando depois. Não. Discernimento do Espírito. O que é discernir? Discernir é compreender com clareza através do Espírito Santo de Deus. É você bater o olho em alguém. E isso, minha mãe tem um dom maravilhoso, meus irmãos. Na dúvida, pergunta para ela. É bater o olho e é o scanner do céu. É bater o olho e dizer: é ou não é? É adivinhação? É feitiçaria? Não, é discernimento do Espírito. É o discernimento, e isso está à disposição de todo crente. Isso está à disposição de todos nós. É saber, tem nome de que vive, mas está morto. Tem nome na agenda de muitas igrejas, mas está longe de Deus. Tem um nome de pastor, de evangelista, de missionário, de vice-deus, mas está morto. Feitiçaria,
Corra da feitiçaria. Corra. Você não precisa ficar correndo atrás de revelação. Não, meus irmãos. Corra para a palavra. Corra para os pés de Jesus. E quem busca só isso, tem um lugar preparado. E não para por aí. Aos idólatras. A idolatria, nós muitas vezes se apegamos e pensamos que se finaliza apenas na adoração a imagens. Mas idolatria é muito mais do que isso. Na Bíblia diz que você pode idolatrar o dinheiro. A Bíblia diz que você pode idolatrar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Muitas coisas. O que é idolatria? É algo tomando o lugar de Deus. Isso é idolatria. Quando você deveria estar pedindo a Deus, orando a Deus, através do intermédio de Jesus, você está colocando outra coisa. Não, se eu tiver o dinheiro, eu resolvo. Não, se eu perder o meu filho, a vida acabou. Se eu perder meu marido, a vida... Você está colocando. E a Bíblia diz que tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Tudo que rouba em teu coração. E aí Jesus vai fazer um paralelo isso a um homem rico, e a gente tem a concepção errada. A gente diz assim, ó, a Bíblia diz que um rico não vai entrar no céu. A Bíblia não está dizendo isso. Você leu errado. Muitos, não, está lá, o rico não vai ser salvo. Sua Bíblia está bem atualizada, hein? A Bíblia diz que aquele que tem o amor à riqueza não entrará no céu. Quão difícil um rico entrará no reino dos céus. Mas não impossível, não que não vai entrar. Porque nós temos a concepção, e nós temos que entender isso. Muitas pessoas que são ricas, elas colocam o quê? A sua confiança no dinheiro. Diz assim, eu resolvo tudo. Se eu tiver dinheiro, eu resolvo com a polícia, eu resolvo nos órgãos públicos, eu resolvo... Não, eu resolvo. A confiança dele e dela está onde? No dinheiro. E a Bíblia chama isso de idolatria. Então mude a sua concepção. Talvez você não tenha uma imagem na sua casa, mas você colocou outra coisa no lugar de Deus. Qualquer coisa que roubar o lugar de Deus é idolatria. Tire hoje. Diga, Jesus, é só o Senhor. É só o Senhor, é só o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E aí não para, já vai mais. Os e todos, não é alguns, todos os mentirosos. A mentira, aí de fora que diz tem perna curta, né? Na verdade ela não se sustenta. A mentira não se sustenta. Quando você contar uma, necessariamente você precisará contar outra para sustentar. Eu durante a minha vida eu conheci uns amigos mentirosos, pense. Não era pescador não. Pensa que ele contava... E chegou um ponto que, quando ele apontava, subindo a rua, todo mundo já saía. Porque a mentira enfada. É um castelo de areia, que só se sustenta com uma atrás da outra. Por isso nós devemos abandonar a mentira e até a nossa vida com Deus. Será que nós não estamos vivendo uma vida mentirosa? No sentido de achar que fazemos parte do corpo, mas na verdade só entramos no clube.
Bem mais que pertencer a uma denominação, nós devemos pertencer à igreja de Cristo Jesus. Ter essa consciência. Alguém aqui já viveu uma situação na sua vida que talvez te pegou de surpresa? Foi talvez uma notícia que chegou? Foi algo que aconteceu e te trouxe desespero na hora? Alguém já viveu isso? Alguém te ligou e aquela notícia mudou a tua vida. Como diz aí, tirou o seu chão. Alguém já viveu isso? Eu já vivi. É desesperador. Alguém já teve um pesadelo? Que você, misericórdia. Vai aqui, vai. Tem uns que é bem doido, né? Alguém já teve pesadelo aqui? Amém? É desesperador ou não é? E no próprio pesadelo você diz: que hora que eu acordo? Que hora que eu acordo? Você tem uma consciência que você está sonhando, que você está tendo um pesadelo. Mas quando você acorda, não é bom aquele alívio? Não é gostoso? Que sensação maravilhosa, não é? Obrigado, Jesus, era mentira. Agora eu quero te transportar no último dia. Todo mundo perante Jesus. Tá lá? Tá. Olha Jesus aí no trono. Ali ele vai dar nosso destino. Você viveu como um cristão, você viveu servindo a Cristo. Entra no gozo do teu Senhor. Não, você só teve o nome de quem vivia, mas estava morto. Você profetizou, você fez isso, fez aquilo, mas não viveu como um cristão. Lago ardente de fogo e enxofre. Sabe aquela sensação do pesadelo? Sabe aquela notícia ruim? Viver no inferno é viver aquele pesadelo para sempre, sem ter a esperança de acordar. Viver no inferno é viver essa fase ruim, é viver esse pesadelo que você vive eternamente. Se há algo que eu e você podemos fazer, é hoje, é agora, é nesse momento. É fazer um concerto com Jesus no culto de hoje e dizer: Jesus, eu vou viver para chegar no céu, eu vou viver para te agradar, eu vou viver para ir para a glória. O Senhor está nos moldando hoje. Estamos saindo no finzinho de uma pandemia. No começo todo mundo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Olha, a Bíblia tem razão, a Bíblia tem razão. Está terminando, estamos saindo. E a Bíblia não tem mais razão? E a Bíblia não está se cumprindo mais? Olha o que está acontecendo. Sempre aconteceu catástrofes, terremotos, guerras. Mas observe uma coisa: os sinais estão se intensificando. E Jesus comparou ao seu retorno a esse último dia como a mulher que está para dar à luz. Eu estou indo para minha terceira filha, eu tenho um pouquinho de experiência. No dia que começa a chegar perto do nascimento, o que acontece? Existem as contrações, as dores de parto. E essas contrações, ela tem algo que remete bem à vinda de Jesus, aos últimos dias. As contrações, elas começam fracas e com períodos distantes uma da outra. Não sei que período, 1 hora, de 1 em 1 hora, de meia hora, né? É isso? De meia em meia hora. Vamos pegar de meia em meia hora. Minha mãe tem mais filho, ela tem mais experiência.
de meia em meia hora. São mais fracas e demoram um tempo mais. Só que com o decorrer do tempo, o que acontece? Fica mais forte em curtos períodos de tempo. Se era meia hora, agora vai acontecer de 15 minutos. Se era em 15, daqui a pouco vai acontecer de 5 em 5 minutos. Se era em 5, daqui a pouco vai acontecer de 1 em 1 minuto. Entenda o que é o retorno de Jesus. Veio pandemia, veio gripe, vacina, não vacina. É terremoto, é guerra, é o Paquistão que é tomado, é a pedra que cai. Olha o que está acontecendo. As contrações. E elas vão se intensificar. Você pode ser incrédulo e já está aí selado no grupo que Jesus falou. Você pode achar que tudo isso é coincidência, ou você pode sair daqui com a certeza que o inferno é real, mas que o céu também é real. Está preparado para aqueles que crê, para mim, para você, para sua família. Por que conhecer ou aprender sobre o inferno? Porque é um lugar que você nunca vai querer ir. Não é assim? Alguém te indica um lugar para ir? De uma pessoa você diz: nossa, pode ir que é ótimo. Pode ir que é maravilhoso. Olha, você vai gostar. E aí você comenta com outro. Olha, me falaram muito bem desse lugar, é assim, assim, assim. Aí ele vai dizer: não vai não, hein? Chegou lá, não tinha água, chegou lá, as câmeras é ruim. Muito obrigado que você me falou. Muito obrigado. Eu que não vou para lá. Temos que conhecer para não desejarmos ir para lá. E para encerrar essa mensagem, eu creio que a consciência que sairemos daqui é que queremos seguir Jesus não pelo medo deste lugar. Não siga Jesus pelo medo do inferno, apesar dele ser real. Siga Jesus pelo que ele é, pelo benefício que ele tem a te dar. A consciência da Bíblia é só que a gente tem que se despir de algumas dessas coisas que talvez a gente tomou para nós. E aí, por conta das pregações chamadas da hipergraça, que a gente, estamos na graça, tudo light, tudo diet, estamos na graça. A gente brinca com a graça e não se conscientiza do que a palavra diz. E para encerrar, eu quero ler duas passagens. A primeira em Lucas, capítulo 16, verso 19 ao 31. Observe como o inferno é real. Essa chamada parábola foi contada por Jesus. Jesus disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão, fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio.
E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçem-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguns entre os mortos. Jesus, como eu disse, ele é Deus. E ele conhece na eternidade todas as coisas. Essa história, ela não é um conto inventado por Jesus. Nas parábolas, Jesus não contava os nomes, não falava nomes. A única a parábola que ele usa nome é a parábola do rico e Lázaro. Então, com certeza, Jesus nos relatou algo que ele viu no inferno acontecer. Ele contou a nós o que aconteceu. E aqui foi bem claro: 2 homens, 2 destinos. Um em vida riquíssimo, vivia ostentando, como diz hoje, né? O outro mendigando, doente. Porém, o luxo do rico durou poucos anos, e o tormento do pobre mendigo também durou pouco. Mas partindo para a eternidade, as coisas se inverteram. Agora, o rico sofre, e não será por um período pequeno. Mas o pobre, ele não foi para o céu, ele não foi salvo porque era pobre. Ele foi salvo, até no Velho Testamento, a salvação era por Jesus, sabia? Como assim, se ele não tinha visto? Tinha a esperança que o Messias viria. Todos aqueles que faziam aliança com Israel e criam que o Messias viria, eram salvos. Então, ele foi salvo por isso. E agora, na eternidade, ele tem o conforto de estar no céu. Mas é interessante aqui que o rico faz um pedido. Ele vê Abraão. Com certeza, esses homens em vidas era contemporâneo de Abraão, por isso que ele conheceu Abraão. E desse espaço, do lugar que ele estava de tormento, para o lugar que eles estavam ali no céu, no seio de Abraão, ele faz um pedido: Abraão, deixa o Lázaro voltar e contar para os meus irmãos, porque se alguém ressuscitar, aí eles vão acreditar. Se alguém vier do mundo dos mortos, eles vão acreditar. E a gente olhando assim, racionalmente, seria, né, uma grande pregação, né? Eu já posso até ver o cartaz que algumas igrejas já ia colocar: venham ver aqui, irmão Lázaro ressuscitou, vai contar como é no mundo dos mortos. E a propaganda ia ser. Mas o que ia acontecer? Se isso fosse frequente, morto ressuscitar toda hora, se tornaria comum. Então pode ser que nas primeiras pregações, muitas vidas iriam se converter. Mas ia passar o ano, já não ia ser coisa... a chuva cair do céu é normal. A água cair do céu, para a gente é normal. Mas imagina a primeira vez que choveu.
Então entenda, se morto com frequência ressuscitasse, uma hora a pregação ia se tornar como é hoje. Muitos não iam dar valor, muitos iam fazer pouco caso. Aí Abraão diz assim, eles têm Moisés lá, orando e o Senhor mandando maná, orando e o mar se abrindo, orando e a coluna de fogo protegendo eles durante a noite, orando e a nuvem cuidando deles durante o dia. Se eles não crêem em Moisés e nos profetas, não é nos mortos que eles crerão. A primeira lição que a gente aprende aqui, ou mais uma, é que Deus não vai mandar gente morta para pregar para nós, não. Ele trabalha com os vivos. Ele trabalha com quem está vivo. Se a gente não consegue ver Deus em pessoas vivas, como a gente enxergará a eternidade? Deus trabalha com o vivo. Então que a gente possa ter essa consciência. Esse rico, será que ficou surpreso? O dinheiro dele lá não tinha mais efeito? Que o mendigo que ele via cheio de úlcera, o mendigo que ele via ali pedindo para os cachorros lamber, já pensou que situação? Agora está desfrutando de um lugar de glória, um lugar abençoado e, melhor de tudo, eterno. Eterno. Não vai ter um prazo que alguém vai falar assim, seu lugar no céu está acabando, hein? Desfruta rapidinho aí. Não é que nem nós éramos pequenos, lembra? A gente ia no parque de diversões. 5 minutos, hein? Aí o tio lá desligava o botão. O céu não vai ser assim. O céu vai ser de glória em glória, de fé em fé. Ano após ano, ou milênio após milênio, eternidade após eternidade, nós diremos assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quem estiver no inferno só vai dizer: está doendo, está doendo, está doendo, me tira daqui, não tem mais jeito. Não há esperança para quem está no inferno. Isso é o pior. Imagine nós, Deus me livre, algum de nós chegar lá e está lembrando do dia 9, é 9 hoje, né? De janeiro de 2021. 22, né? Estou perdido já. Estou na eternidade já. De 2022. Esse dia vai ficar martelando em nossa mente. E o que eu tenho que fazer para chegar no céu? A alça que libera a graça de Deus se chama arrependimento. A graça está à nossa disposição, mas para liberar ela, existe um dispositivo que se chama arrependimento. Diga: Senhor, me perdoa. Me perdoa por negligenciar a existência do inferno. Me perdoa por viver como se não houvesse juízo. Me perdoa por viver a minha maneira, querendo os meus desejos, as minhas alegrias, os meus objetivos. Me perdoa, Jesus. E guia-me pelo caminho eterno. Se talvez você não enxerga, faça como Davi no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes tudo sobre mim. Vê se há em mim algum caminho mau. Se houver, guia-me pelo caminho eterno. Quantos querem morar no céu aqui? Amém? Desejam o céu. Para encerrar, Mateus 7:13. Olha que interessante esse texto aí. E eu percebi algo que nunca tinha visto. É um texto bem conhecido. Mas em porcentagem, Jesus vai deixar claro, em números, quantos herdarão o céu e quantos irão para o inferno. Entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E quantos? Quantos? Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E quantos? Quantos? Jesus dá até a porcentagem, Jesus dá até o número. Muitos. Eu nunca tinha tentado para isso. Muitos decidem a porta larga, o caminho largo, a porta estreita. Poucos chegarão ao céu. Porque para ir para o céu, tem que querer. Para o inferno, vai sem querer mesmo. Você deseja ir para o céu? Se você deseja, a porta é estreita. A porta é estreita e o caminho apertado. Vamos se colocar de pé. Que Deus abençoe os irmãos.